Thaís, qual que é a importância do seguro responsabilidade civil médico? Olá, a importância do seguro de responsabilidade civil profissional para médico é principalmente proteger o patrimônio desse médico, né, a imagem e CRM dele. No seguro de responsabilidade civil, existe a cobertura para danos materiais, corporais e morais nas esferas civil, administrativa e criminal. Legal. Vamos falar um pouco da parte de honorários advocatícios. Legal. O advogado, eu entendo que ele é o primeiro a ser acionado e a receber a indenização da apólice que o cliente contratou, correto? Exato. Explica um pouco mais em detalhe. O cliente escolhe advogado, a seguradora indica advogado, a corretora indica advogado. Como que funciona isso daí? Pode pegar um cunhado que é advogado? Como que é isso? Pode. Na verdade, o profissional, o advogado, ele é de livre escolha do segurado, tá? Existe até algumas seguradoras que têm entrado aí com a questão de indicar advogados, mas a princípio é de preferência aí do médico, tá? O pagamento ele é através de reembolso em algumas seguradoras e existe a possibilidade em algumas seguradoras de pagamento direto ao advogado, né, diante a nota fiscal. Claro, né, que respeitando os limites aí nas condições gerais de cada companhia. Então vamos lá, falar um pouco desse honorário advocatício. Vamos esclarecer um pouco mais. Você falou que reembolso e algumas pagam direto. Algumas. Ou seja, porque é uma coisa importante. De repente a pessoa não tem um recurso, tem que prestar no banco para pedir reembolso para a seguradora, aquela história toda que não faz sentido, vai pagar juros. Exatamente. Né? E de repente ele não tem nem franquia, né? Ele tem um seguro sem franquia, ou seja, a seguradora paga direto ao advogado com a autorização dele e segue o jogo sem despesa, é isso? Mas aí são casos pontuais, né? São seguradoras, né, específicas, não são todas, por isso é importante ter um corretor especialista para estar instruindo esse médico. São pontos importantes porque muitas vezes o médico profissional não tem conhecimento, ele imagina que qualquer seguro de responsabilidade civil é tudo a mesma coisa, não é? Existe diferença. E não só nos honorários advocatícios, como também na própria indenização. Então existem seguradoras que mesmo na indenização, ela paga através de reembolso. Então imagina um médico ter que dispor aí de 400, 500 mil que seja para pagar uma indenização, precisa desprender de um patrimônio, qualquer bem, né, para depois ter esse reembolso. Existe hoje seguradora que faz esse pagamento diretamente ao terceiro. Isso é um ponto que parece mínimo, mas é muito importante, né, para o seguro no geral. Legal. Um pouco ainda do honorário advocatício. Esse valor que é pago para o advogado, a seguradora dá de graça, sai do valor que ele contratou, como é que funciona? Sai do valor do limite total da apólice dele, tá? Tem seguradoras que têm honorários advocatícios sem limitações, outras têm limitações. É importante analisar o valor da cobertura contratada, justamente porque todas as coberturas acessórias, elas saem do valor do limite total da apólice. Eu contratei um seguro de 500 mil. Eu tive uma despesa com um advogado, com perícia de 100 mil reais. Então, você tem um saldo ali de 400 mil reais. Claro que se houver também a franquia, descontando aí a franquia. E Thaís, um ponto. O seguro, ele vale por um ano, correto? Vigência 12 meses. Vigência 12 meses. Nesse exemplo que você usou, ele tem 500 mil contratado, gastou 100 mil de advogado, mais 200 mil de indenização, sobrou 200. O próximo processo, nesse período de um ano, até findar a pólice, até finalizar a pólice, ele tem 200 mil? Exatamente. Então ele tem mais 200. Ele tem 200 mil reais ainda no limite da contratação. Então ele vai ter o valor que ele contratou serve por ano de vigência do seguro, é isso? Por ano de vigência do seguro. Correto. Por isso é importante, a gente sempre fala bastante para os clientes, né? Aumenta o valor da cobertura. É um ponto muito importante. Imagina se acontecer aí, né, 2 citações no mesmo ano. É um ponto muito importante. E falando um pouquinho também sobre advogados, acho que é legal a gente fazer nesse bate-papo um alerta. Muitas vezes o médico ele vai contratar o seguro de responsabilidade civil profissional, ele consulta o advogado, o contador, né, antes de contratar. Eu mesma já tive experiência, o médico fala, eu vou falar com o meu advogado. E depois retornar, o advogado orientou a não fazer o seguro. Em caso de processo, né, eu informar que tenho o seguro, isso vai agravar o meu risco, porque vai dizer que eu já tinha
contratado porque existia a possibilidade de ter um sinistro. E na verdade não, gente. Isso é importante vocês saberem que o seguro de responsabilidade civil, a ideia é proteger seu patrimônio. Então você pode contratar tranquilamente, existem seguradoras que não exigem a denunciação à lide. Explica um pouquinho melhor sobre essa denunciação à lide para o público. Denunciação à lide, o que seria isso? Isso é importante. Tem 2 seguradoras no mercado, não vou citar aqui nomes, né? No nosso bate-papo, que não exige denunciação à lide. O que seria isso basicamente? Você não precisa chamar a seguradora para o processo, avisar o juiz que você tem seguro. É isso. Quando você não é obrigado a fazer isso, você acaba se protegendo e protegendo a seguradora de uma canetada mais pesada do juiz, vamos falar assim. Então, acho importante ter um seguro que não exige denunciação à lide. Legal. É interessante porque, assim, de fato, eu acho que o advogado, ele até tenta, né, ou o contador, seja lá quem for, ajudar esse médico na orientação de contratar ou não. Mas o médico, ele precisa realmente verificar com um corretor especialista, né, que é o profissional ali que entende sobre o seguro. Então, quando a gente fala, eu vou contratar o seguro, quer dizer que eu já estava prestes a errar. Não necessariamente. Então, não existe essa obrigatoriedade de denunciação à lide em algumas seguradoras. O advogado tem uma certa razão de alertar o médico, né, ao falar que, olha, pode aumentar as custas de indenização, até mesmo o advogado do terceiro pedir um aumento aí na indenização. Mas ele não pode generalizar, porque existe seguradora que não exige essa denunciação à lide. É um ponto importante para vocês analisar. Legal, então acho que 2 pontos aí que é bom a gente focar. Primeiro, procure um advogado de sua livre escolha que entenda de direito médico. Exato. Correto? De preferência. Não um advogado cunhado que é trabalhista ou que é tributário. Esse daí não vai te ajudar. Pode te atrapalhar. Não falando mal, mas enfim, ele não é especialista na área. A gente está aqui para falar a verdade e orientar da forma correta, né? Um segundo ponto. Quem entende de seguros é o corretor de seguros, não é o economista, não é o contador, não é o advogado. Então, assim, você tocou num ponto que eu peguei várias vezes. E às vezes você se depara ali com o médico, ele não te conhece, ele fala, meu cunhado é economista, vou ver se é importante fazer seguro ou não. Você sai dali e você fala, se você acha que tá ruim, pode ficar pior, porque assim, ele entende às vezes menos que o médico que está ali ouvindo, né? Porque o médico tem ainda a oportunidade de ouvir o corretor explicar as coberturas. Então é importante, procure um corretor especialista para que você confie a contratação do seu seguro e durma tranquilo. Não fique sem o seguro. Ficando sem o seguro, você vai ficar sem proteção do seu patrimônio. Obviamente você vai colocar em risco a sua vida profissional e a vida dos seus familiares. E não é só isso, né? Só mais um ponto importante aí, que além das custas de honorários, que muitas vezes o advogado, né, que já presta serviço ali para o médico, imagina, já sou seu advogado, já tem a sua defesa. Mas tem também o valor das indenizações, várias outras coberturas, exatamente. Então, ainda que você tenha já um advogado, caso haja uma indenização, o advogado não vai arcar com essa indenização. Então, é importante sim contratar o seguro de responsabilidade civil, tá? Fica essa dica aí. Eu ouço alguns médicos falar de boca cheia. Minha família, todo mundo é advogado. Legal. Talvez de todo mundo que é advogado não tenha um que entenda de direito médico. Exatamente. Segundo ponto que você falou. Quem vai indenizar o paciente se ocorreu que o problema é a indenização. Exatamente. Não é o advogado. O advogado é a cereja do bolo, é uma parte do problema, né? Exatamente. Então são acordos, né? Várias outras questões que vêm aí que tem um custo, né? Falando um pouco, não te cortando. Bem lembrado, acordo extrajudicial é possível. É possível. Então não precisa ter um processo para ter indenização, para o médico ter cobertura? Não, é possível fazer com todas as seguradoras? Não são todas as seguradoras, então também é necessário ter uma consultoria aí para a gente estar explicando um pouquinho melhor. E Thaís, um ponto assim para não esquecer também, aquela cobertura que é importante, a gente discutiu até outro dia, omissão de socorro. Explica um pouquinho, rapidinho, como é que funciona essa cobertura, em que situação o médico pode estar disposto a isso? Essa cobertura ela abrange muito a parte de PS, né? A gente sempre cita esse exemplo que o médico plantonista ele não escolhe a quantidade. Tem dias que ele vai atender 20 pessoas, tem dias que serão 200. Ou às vezes 2 pessoas mesmo, mas vou dar uma situação aqui de chegar uma pessoa ali com problema cardíaco, tendo um AVC, ou outra pessoa que teve um acidente, está tendo hemorragia, ele vai precisar optar por um desses pacientes para atender primeiro,
né? E caso venha acontecer um óbito ou uma desses pacientes tem alguma sequela, isso já tem uma conotação aí de omissão de socorro, embora não seja, né? Mas existe algumas reclamações nesse sentido como omissão de socorro, bem como na demora do atendimento também. Pelo que eu me lembro, tem 2 seguradoras que cobrem isso só, de 7, né? Só 2. 2, somente que tem isso, claro. Uma cobertura importante também, quem é diretor médico, diretor clínico, quem fica organizando o plantão, preceptor de residente. Esse profissional precisa pagar algo a mais para ter cobertura? Depende. Ou tem a apólice que cobre isso também? Depende. Tem como você disse, né, são 2 seguradoras que já têm isso já fechado no valor total do seguro. É uma cobertura automática. É uma cobertura automática. Tem algumas outras que não têm essa opção e outras têm a opção de você contratar e pagar a parte. Por isso é importante você analisar certinho a contratação do seu seguro, porque existem várias coberturas acessórias, né? Algumas seguradoras você tem a opção de contratar, outras não, e outras já tem automaticamente. Por isso que quando a gente ouve aquela palavrinha, principalmente no seguro responsabilidade civil, que é a mania do ser humano, é normal, né? Natural. Eu tô cotando para ver se eu acho mais barato. Dá até aquele freio de barriga que você fala assim, a chance de ele ter um problema lá na frente e não ter cobertura é enorme, então, né? É enorme. Porque a diferença entre uma seguradora e outra, assim, é gigante, né, de cobertura. E não só pelo preço, né? Como eu sempre falo, principalmente no seguro de responsabilidade civil. Quando você fala de seguro de carro, normalmente o mais barato é o que menos entrega. Mas no seguro de responsabilidade civil profissional, nem tanto. Às vezes o cliente está pagando uma apólice cara que não tem 1/3 de cobertura que ele pagaria em outra. Então não é nem a questão de custo, é realmente entender o produto, né? Então é importante que tenha um profissional, um corretor especialista no seguro, porque existem vários corretores que vendem automóvel, residência, mas não tem a vivência aí na parte de direito médico, né? Então é importante você analisar certinho com um especialista que ele vai te explicar cada cobertura, cada detalhe. E inclusive, né, aqui na corretora, quando a gente começa a falar do seguro de responsabilidade civil profissional, custo é uma coisa que a gente acaba não falando tanto com o médico, né? A gente fala de benefícios, de cobertura, e aí depois vem um fechamento, porque realmente não é algo relevante ali na questão do responsabilidade civil profissional. E para fechar esse nosso bate-papo, você acha importante ter um departamento pós-venda de atendimento de sinistro especializado na área médica? Com certeza, isso faz toda a diferença, né? Nós temos aqui hoje um departamento que cuida do processo de sinistro desde o início. O médico, ele nos aciona, né? Recebeu a notificação, ele nos aciona e a partir disso a gente começa a cuidar junto à seguradora ali para o médico. É importante porque tem corretores que não têm essa especialização e acaba nem estrutura e acaba jogando ali para o 0800 da seguradora. A seguradora, ela tem a sua expertise também, né, para estar fazendo a regulação do sinistro, mas tem situações que o corretor precisa ter percepção, porque ele conhece o cliente, né, ele tem o histórico do cliente, tanto que nós, enquanto Campinas, já só no final do ano passado, eu acho que tivemos uns 10 casos que nós conseguimos reverter a decisão da seguradora em relação à indenização. Então, isso é um ponto muito importante. Tá. A questão assim, a seguradora de repente interpreta que não tem cobertura. Exatamente. Nós analisamos ali. Exatamente, porque nós temos toda essa parte técnica, né? Nós estudamos o produto, nós estudamos o cliente, então a gente consegue enxergar essa parte técnica e levar para a regulamentadora de sinistro, né? Os pontos principais para a gente estar reanalisando o processo. Porque se a gente não estuda, não tem a técnica, não tem como estar ajudando o cliente. O que a seguradora ou regulamentadora informar, o corretor vai repassar aquilo para o cliente. Como a gente tem essa vasta experiência, a gente consegue apurar algumas situações, né, que por vezes acaba passando batido até mesmo pela pessoa que está ali na regulamentação, e a gente consegue fazer esse filtro aqui ajudando o cliente. Legal. Agradeço aí, então... Precisando desse produto e de dúvidas em relação a ele, procure a Campinas Seguros? Tem bastante assunto para falar da RC, né? Tem muitas coberturas que a gente vai, ao longo do tempo, explicar aqui, mas acho que foi um recado legal e precisando a gente fica à disposição. Obrigado.